história muito larga, muito longa, e que eu vou tentar resumir, sintetizar para vocês. Eu gostava muito de Julião, gostava mesmo, com todos os problemas que existiam, mas gostava dele, porque ele tinha um princípio que era o mesmo nosso. A diferença é que era ligas camponesas, nossas eram associações, só essa bobagemzinha. Tinha um caminho legal de discussão que era apoiado pelas organizações do campo. Mas ao mesmo tempo em que esse caminho legal de discussão era apoiado pelas organizações do campo, você tinha em vários lugares ações que a gente poderia dizer na marra. O Julião tinha uma frase dele que corria, ele disse: me deem 100 advogados e eu faço a revolução nesse país. A minha mãe, que pôde dar leite ao primeiro filho e alimentá-lo bem, não me pôde dar leite porque o leite pedrou no seu peito. Então tiveram que buscar na fazenda alguém que pudesse me dar leite, e encontrar uma negra alta, que fazia uma semana que havia dado à luz a uma menina. E essa negra tinha uns peitos enormes, tinha muito leite, e de tal forma que a menina mamava num, eu mamava no outro, e nós não dávamos conta do leite que ela tinha. Então foi a minha mãe negra de leite que eu passei com o tempo a adorar, a querer, a estimar, tanto que eu preferia muitas vezes comer mais no campozinho dela, na casa dela, do que na própria casa grande do engenho. De maneira que a coisa não começou pela cabeça, começou pelo coração. Para a gente pensar a relação Julião-Camponeses, criação de ligas, a gente tem que pensar na conjuntura específica do Nordeste, especialmente a conjuntura específica de Pernambuco, né? Essa guerra começou precisamente com a implantação do colonialismo no Brasil. Desde então, nunca mais quem deveria possuir a terra foi contemplado com esse direito natural de dispor de um pedaço de terra e poder trabalhá-la. E você tem, de um lado, áreas que estavam arrendadas aos trabalhadores, né, que é o termo que se usa no Nordeste, foreiros, né? Eles eram foreiros de engenhos que estavam desativados, né? Trabalhavam pagando foro. E nessas áreas também eles eram obrigados a pagar o cambão, que eram alguns dias de trabalho gratuito por ano, no que o proprietário decidisse que fosse necessário trabalhar, né? A grande maioria da população trabalhadora do país não era enquadrada juridicamente. Você tinha um país em que os trabalhadores das cidades, que eram minoria, estavam classificados, eram industriários, comerciários e tal, e fundamentalmente eram trabalhadores. Né? Quem morava no campo não tinha identidade. Então era em certa área do caboclo, no outro era morador, no outro era agregado, ou não havia nada que, digamos assim, que marcasse essa condição comum. Eu era conhecido já em quase toda aquela região da cana-do-açúcar, região da mata, dos canaviais, como homem que defendia os camponeses. E foi essa a razão porque, depois de fundada a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, por um grupo de camponeses, passei a ser naturalmente o defensor dessa gente. A primeira liga, né, é uma liga, tem um sentido mais de uma associação de trabalhadores para produzir, etc. Mas a intervenção, a busca de auxílio legal, né, desses trabalhadores da Sociedade
Agrícola e Pecuária de Pernambuco, eles vão procurar apoio legal num deputado, que é o Julião, que já estava, que nesse tempo era deputado estadual e já tinha um trabalho grande, né, de longo tempo, de discussão com os trabalhadores do campo em termos dos seus direitos. Não era somente aí já o foreiro que entrava na liga, também entrava o minifundiário, que tinha um hectare de terra que era dele, mas necessitava da liga para defender seus interesses, porque havia proprietário que queria comer aquele pedacinho de terra. Ele entrava para a liga para ter o apoio, a defesa. E até assalariados que não tinham direito ao salário mínimo, que tinham direito ao salário mínimo, decretado por Vargas, mas que não podia receber porque não tinha quem defendesse os seus interesses. Até o assalariado entrava para a liga. Eu nunca deixei como advogado ir ao campo como estou aqui, porque eu era um advogado. Eu vestia o meu paletó, punha a minha gravata, o meu anel de bacharel no dedo, para poder conversar com eles e evitar que eles me confundissem ou me adotasse como líder camponês. E o estima que os próprios trabalhadores reivindicassem esse seu reconhecimento legal foi, por paradoxal que pareça, assim, o que eu acho que houve de mais revolucionário nesse movimento e na atuação do Julião. Eu ensinava o artigo da Constituição que dizia isso, que qualquer cidadão só podia ser preso em virtude da lei, isto é, de um mandado autorizado pelo juiz. Era a única autoridade. Então o camponês decorava aquele artigo da Constituição e quando era preso, ele era um desgraçado, pé descalço, esculambado, chegava na delegacia, o delegado, um capitão, um tenente, um sargento. Ele dizia: senhor delegado, eu queria que o senhor mostrasse a autorização do doutor juiz da comarca para me prender. Eu preciso de autorização do juiz para te prender? Pé rapado e tal e coisa? Não, senhor. O senhor conhece o artigo tal da Constituição? O senhor tinha decorado. Da Constituição? Sim, eu vou recitar para o senhor. O trabalho do Julião é muito interessante para entender esse papel do intelectual, né? Na medida em que ele se propõe a ser o tempo inteiro ele se diz, né, que ele é um agitador, né? Agitador no sentido de, não no sentido do negativo do senso comum, mas no sentido positivo daquele que está mobilizando, né? Alguns atribuem, e há muitas notícias sobre isso, de que eu fui um incendiário. Em verdade, a minha preocupação não era realmente incendiar canaviais. Eu tinha um afã de incendiar consciências. Acho que incendiar consciências é uma necessidade que se impõe a todo agitador social. Era bem poeta. Tudo dele era rimado. A palavra, o discurso dele sempre tinha uma rimazinha no final. Não há nada que transmita a voz daqueles que aqui estão clamando em favor desses desgraçados, porque compreendi isto desde muito cedo, porque sabia que era uma dessas vozes, porque sabia disso, preferi o diálogo direto com as massas oprimidas, com essas massas que não dão voto porque são analfabetas, que não dão dinheiro porque são miseráveis, mas com essas massas que agora estão inquietando aqueles que têm o dinheiro, aqueles que são os guardiões da fortuna. Ideias, né, são cruciais em tudo, não apenas nos movimentos sociais também, né? Mas essas ideias, elas tanto eram e são elaboradas por intelectuais ou pessoas que ocupam, que têm profissões, digamos assim, intelectuais, como pelos próprios camponeses, né? Na convivência com camponeses, você realmente vai descobrir intelectuais no sentido forte, absolutamente incríveis, figuras de uma acuidade, de uma capacidade de responder as questões que se põem, de formular problemas, de formular estratégias, que é realmente surpreendente.
Mesmo sendo advogado, que podia ter uma linguagem diferente do pessoal das ligas, ele soube implantar isso e que norteou o Nordeste e o Norte do Brasil quase todo. Engoliu um pedaço das associações ligadas ao CONTAG. O Congresso foi um agrupamento das mais diferentes forças, né? E sintetizou um pouco o clima da época, né? Por um lado, um fato inédito, né? 1.600, segundo os relatos, em torno de 1.600 trabalhadores do campo reunidos num lugar. E nós, do Estado do Rio de Janeiro, se não me engano, eu não sei se tem esse relatório se a CONTAG tem guardado da UTAB, mas nós fomos a maior delegação do Brasil lá, levando uma bandinha de música, fizemos um hino, que eu não lembro mais o hino, saltamos na estação, fomos a pé até a Secretaria de Educação, que parece que é na rua, na Avenida Augusto de Lima, ou Legar Maciel, que eu não lembro mais, também sou mineiro também, né? Então, nós fomos cantando, o povo aplaudindo para a chuva na Avenida Afonso Pena, passamos ali no Pirulito, né? Não sei se ainda tem ainda aquele Pirulito, na Praça 7. Chegamos lá em Belo Horizonte, quando chegamos lá, foi um alvoroço, todo mundo abraçando, todo mundo se beijando, todo mundo se dando bem, essa coisa toda. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. Quer dizer, tinha divergência, mas ali não apareceu divergência. Não tinha esse negócio que a Liga era melhor, que as associações eram melhor. Ali estava preocupado em fazer um projeto de reforma agrária, que é cada um com seu método. Por exemplo, os métodos de reforma agrária agora já na lei ou na marra, esses slogans todos surgiram. A expressão da lei ou na marra tornou-se clássica. Hoje muita gente diz assim, vamos fazer isso na marra. Para nós, naquele tempo, a marra não era o fuzil. Se de um lado ela é a bandeira do Congresso, né, ela acaba sendo a grande, o que aparece do Congresso, né, isto tanto na imprensa da esquerda como na imprensa mais à direita, né, isso aparece, a grande questão era na lei ou na marra. Na prática, as coisas não são muito assim, né? Na prática, muito mais na lei. Porque todo o investimento a partir dali, não só do Estado, mas também das organizações camponesas, foi no sentido de pressionar, como eu disse anteriormente, pela sindicalização rural, pelo reconhecimento do direito à sindicalização dos trabalhadores do campo, pela criação do Estatuto do Trabalhador Rural e por uma lei de reforma agrária. Esse congresso teve um grande mérito. Foi conseguir congregar figuras como o presidente da República, João Goulart, do primeiro-ministro Tancredo Neves, do então governador do estado de Minas Gerais, Magalhães Pinto, e outras figuras que acorreram. O Congresso de Belo Horizonte, ele acelera uma série de medidas em relação às lutas do campo. Ele acelera a discussão sobre o reconhecimento do sindicalismo rural, né? O Congresso foi em novembro de 61, 62 se produz a regulamentação da legislação que permite o reconhecimento dos sindicatos, né? Então as associações existentes têm a possibilidade de começar a se transformar em sindicatos. Se acelera a discussão sobre o Estatuto do Trabalhador Rural e se acelera a discussão sobre a reforma agrária. O movimento camponês se torna um movimento nacional. E um movimento, quer dizer, os camponeses se impõem, e o Estatuto do Trabalhador Rural é o reconhecimento disso, como uma força social nacional. Segundo a gente se ouvia, o Julião não queria
é a orientação do Partido Comunista. E o Partido Comunista também não queria a orientação do Julião. Então você tem uma diversidade enorme de forças e uma competição. Aí nos anos 60 entra um outro ator aí na competição que é fundamental pensar, né? Que é a igreja. A igreja, especialmente quando os sindicatos passam a ser, quando o sindicalismo rural passa a ser reconhecido, a igreja entra com muita força sindicalizando os trabalhadores, né? Então você tem, às vezes, no mesmo município, a Liga, um sindicato do Partido Comunista, um sindicato da igreja, né? Quer dizer, disputando quem vai ser o sindicato, porque a legislação impunha um sindicato por município, né? E isso eu sempre procurei mostrar lá na CONTAG. Não podemos jogar pedra, porque o telhado nosso também é de vidro. Então não vamos jogar pedra, não. Vamos até pelo contrário. Se a gente puder infiltrar nessas ligas e conversando, essa coisa toda, mais tarde elas podem ser de serventia para a CONTAG, que não deu outra coisa, né? Grande parte das ligas depois transformaram em sindicato, essa coisa toda e filiaram a CONTAG. Democratização do uso da terra, voto do analfabeto, disciplina dos aluguéis, bases justas para o salário mínimo. Estes pontos fixavam as regras de um programa de governo capaz de estabelecer maior harmonia social. Mesmo os grandes proprietários estavam numa situação difícil de se dizer contra a reforma agrária. Entende? Houve, em 1963, se não me engano, houve um congresso da Confederação Rural Brasileira no Rio de Janeiro que, nas suas conclusões, falar da necessidade de uma reforma agrária. Tá? Quer dizer, a força da luta fez com que fosse impraticável alguém querer alguma coisa sem falar de reforma agrária. Deixo nessa tribuna apenas um aviso. É de que nesta altura dos acontecimentos é inútil querer resistir. É inútil querer obstaculizar. É inútil querer impedir o avanço do povo brasileiro. Porque com o DN ou sem DN, com transigência ou intransigência, o povo brasileiro já tomou a decisão de conquistar a sua emancipação econômica, a sua emancipação social. E ela será conquistada, como nós costumamos dizer, nos nossos encontros com as massas camponesas do Nordeste do Brasil. Será conquistada na lei ou na marra. Eu me lembro num comício que teve do Jango lá, ali em frente ao quartel-general do Exército, ali perto da estação. Eu me lembro muito bem que nós levamos faixas, queremos reforma agrária na lei e na marra. Mas nós não tínhamos nada com o Julião. Mas era interessante aquela frase, ou na lei ou na marra. Sobre os planos do presidente, recairiam em 64 as mesmas acusações feitas a ele, ministro do Trabalho, em 54. Fomentador de greves, articulador da luta de classes, inimigo do capitalismo. O medo gerado em determinados setores por essa mobilização, ele foi usado fartamente como um dos pretextos para justificar, diante de uma classe média assustada e tal, o golpe militar que iria nos colocar aí, entende, durante 20 anos nessa situação de arbitrariedade, violência, repressão que todos nós conhecemos, né? Na Guanabara, tanques do exército rolavam sobre a cidade sem encontrar resistência. A classe média exorcizou seus fantasmas, incendiando o prédio da União Nacional dos Estudantes. Na tarde do dia 1º de abril, na zona sul do Rio de Janeiro, já se comemorava a vitória. As ligas foram esmagadas em 64. Os sindicatos, os trabalhadores rurais sofreram intervenção pelo país todo, intervenção formal ou, via de regra, uma intervenção disfarçada, né? Não se fechava o sindicato e sindicava alguém, ou fazia um suplente assumir, coisas desse tipo. Olha, eu fui o único deputado
que permaneci na Câmara até o dia 7 de abril. E quando eu estou lá fora, esperando um táxi, aproxima-se Adalto Lúcio Cardoso, jurista, um homem a quem eu sempre respeitei muito. Então ele perguntou a mim: você tem algum transporte? Então eu tomei o carro dele, atrás. Na frente o motorista e uma outra pessoa que eu não conhecia. E no curso da viagem, ele toma um papel, um jornal, e escreve algo e passa para mim. Eu leio. Estava escrito: está tudo perdido. A gente pode pensar, bom, no 64 as ligas foram derrotadas, né? Julião foi preso, as principais lideranças foram presas, etc. Mas isso não necessariamente significa derrota, né? Quer dizer, foi uma derrota, obviamente a repressão foi violentíssima, o medo se instalou em todo o Nordeste, mas ficou um substrato ali, a memória da luta, com todas as dificuldades, porque a memória da luta é uma memória dos ganhos, mas também é uma memória da repressão, né? Ela tem essas duas faces, mas ela permaneceu. Puder dialogar com a morte para que me dê mais alguns dias de vida, eu tentarei, porque eu creio na vida. Eu sou homem de esperança. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue do nosso irmão. Marcharemos para a vitória. Tem restante, mas eu não lembro mais. Eu vou descobrir esse hino ainda, tem por aí. Companheiros, irmãos de sofrimento, nosso canto de nossa vida terra, é a semente fecunda pelo vento, que espalha pelo campo e pela serra. Ei! A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da